Fodascast ou Fadascast, você escolhe, mas não nos coloque em uma caixinha. Somos o que queremos ser. Seja muito bem-vindo ao podcast da Rede Conexão Mulher. Hoje vamos começar falando com as duas autoras, uma aqui na Europa e outra no Brasil. Alessia Rocha, diretamente de Minas Gerais, e Ana Castro aqui com a gente. Tudo bom, meninas? E aí, tudo bem? Maravilha, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Muito bom receber vocês aqui no nosso Fodascast. E a gente vai começar logo fazendo a seguinte pergunta. Vamos lá. O que é ser foda para você, Ana? Eu já vou até direto, né? Vai ser direto, olha. Você que quer conhecer um pouquinho mais da Ana, vai lá, compra o nosso livro. Tá? Ó a propaganda agora, como é que é? Comercial. Lá no link da nossa bio no Instagram ou no nosso site www.redeconexãomulher.com e compra para você ouvir um pouquinho da história dessas mulheres. Vamos lá! O que é ser foda pra você? Foda pra mim é ser uma mulher independente. E quando eu falo essa independência, é você não se preocupar com o julgamento das pessoas, com a aceitação das pessoas, você ser mesmo livre, sendo você. Quanto a essência, quanto a maneira de viver, quanto a maneira de ver o mundo. Então isso pra mim é ser uma mulher foda. Boa! E aí, Alessia? Oi, tudo bem? Tudo que coisa bom, boa estar aqui com Como é que tá aí no vocês. Brasil? Chegando esse friozinho. Pois é, hoje começou a chover, ontem começou a chover, mas já tô com saudade do frio europeu. Agora a gente vai pro verão. E aí, Alessia? Pois é. Então, pra mim, eu acho que mulher ser foda é ter muito orgulho de quem eu sou, de me olhar no espelho todos os dias e sentir orgulho das minhas conquistas, das minhas decisões, né? Saber escolher ali e falar, cara, eu escolhi isso e eu sou muito foda por isso, sabe? Então é orgulho das minhas decisões. Boa, isso é muito bom, muito bom. Nossa, gostei da definição das duas aqui, hein? São mulheres fodas, né? Por isso que estão nesse livro, somos fodas. Ana, diz pra mim, assim, você fala muito do seu livro, fala muito de... Você relata duas experiências de quase morte. Como foi que isso influenciou na sua vida até agora e vai influenciar ainda mais no futuro? Quando eu passei desse processo, né, porque realmente eu passei por uma experiência quando eu estava com praticamente 6 anos, né, e os médicos me deram zero chances de continuar a viver e para eles estavam só esperando mesmo ali que eu parasse de respirar, era mesmo zero condições de chance. E quando Deus me deu a oportunidade de vida, de respirar novamente, voltar a viver, a primeira coisa que eu pensei foi, eu estou tendo uma oportunidade e eu vou lutar por mim até o fim, independente de qualquer coisa. Porque se Ele me deu essa oportunidade, não é à toa. Então, a partir daí, eu busco sempre olhar as coisas de forma positiva, busco sempre fazer algo por mim, independente da situação. Mas o mundo não é assim. E como que você lida com isso? Porque o mundo, ele traz oportunidades, mas ele também traz dificuldades, traz decepções. Você fala que você sempre tenta, mas chega um momento que você sente e fala assim, nossa, cansei, desisto, ou nunca aconteceu isso? O desistir eu não uso muito, pra ser bem sincera, porque eu acredito que existe um Deus, né? Então quando a gente coloca na mão dele, esse desistir passa longe. Mas eu falo, eu importo pra mim. Eu tenho uma importância muito grande pra mim, os meus objetivos são importantes pra mim, a minha vida é importante pra mim. Então, por mais que esses momentos sejam complicados, sejam difíceis, mas tenho eu importo. Então, eu vou fazer acontecer, independente de qualquer coisa. Então, é você entender que tem um ser maior, que tudo rege, que tudo cuida, e você acreditar que você é capaz de ultrapassar aqueles momentos. E você foi capaz de ultrapassar os momentos? Muitos. Tá certo. Muitos. Tá bom. Alessia, para quem agora está conhecendo você um pouquinho, você trabalha em um nicho interessantíssimo. Interessantíssimo. Então, olha só, Alessia, né, aquela pessoa que
nos agrada ter como amiga. É aquele contatinho que a gente grava no celular de emergência. Contato de emergência. Bota em favoritos. Favorita, bota na emergência. Muito bom. Você trabalha hoje no mercado erótico, que é um dos mercados que mais cresceram durante a pandemia. Olha isso. E aí, assim, como você começou a fazer o que você faz hoje, com tanta paixão, com tanto amor? Bom, primeiro pela necessidade, né? E no sentido de querer uma renda extra. E aí eu tinha que vender alguma coisa. A gente sempre, quando a gente acha, né? Hoje, entendendo sobre venda, a gente vê, cara, quando o bicho pega na nossa vida, a gente olha e fala, cara, eu preciso vender alguma coisa, né? E a gente sempre acredita que isso vai ser, sei lá, preciso fazer dinheiro rápido. E aí as pessoas falavam, vende maquiagem, vende comida, vende não sei o que, mas eu falei, gente, não tenho zero habilidade para essas coisas, né? Mesmo? Morando no Rio de Janeiro. E você não tinha habilidade de venda? Não tinha. E, assim, eu achava que não, mas todo mundo já me considerava uma boa empreendedora. Eu sabia mexer com dinheiro, fazer eventos, essas coisas para os outros, né? Mas não para mim. Então, essa coisa de saber vender para os outros, eu sabia mais da coisa da comunicação e tal, né? E como jornalista, aquela coisa toda. E aí, quando a gente se depara com essa situação, preciso vender alguma coisa para mim, o que eu vou vender? Né? E aí é aquela dúvida que sempre bate, principalmente como uma empreendedora, né? A gente sempre sabe fazer as coisas para os outros, mas pra gente é sempre mais complicado. E aí eu falei, bom, eu tenho que ir para algum lugar que eu goste, né? Então eu já gostava de fazer sexo, gostava de falar sobre sexo, e aí acabou surgindo a oportunidade, mas eu nunca tinha usado produto erótico. E aí imagina, eu nunca tinha utilizado. Eu tinha 30 anos. 30 anos? Tinha 30 anos. Sem usar um brinquedinho, gente. Sem usar um brinquedinho, sem brincar, sem nada. Imagina, né? Isso há 11 anos atrás, 10 anos atrás. Ana, você usa brinquedinho desde quando, Ana? Conta pra gente, Ana. Você usa brinquedinho desde quando, Ana? Acho que desde os meus 31. 31 anos, gente. Foi. A mulher se, né? Pois é. Muito vergonhoso. Isso é uma coisa legal, né? Porque, imagina, a gente 10 anos atrás, pra você ver como que o mundo evolui. Imagina daqui 10 anos quantas coisas a juventude já vai ter feito. Hoje a gente já tem milionários antes dos 25, né? A galera já tá aí. Era impossível a gente imaginar coisas desse tipo. Até mesmo falar sobre sexualidade na internet. Então, inclusive, quando eu comecei a vender produto erótico, não existia Alessias falando sobre, né? Então, acho que essa paixão vem muito nesse sentido de começar pela necessidade, né? Que é o que a maioria das empreendedoras fazem, né? Começam a empreender pela necessidade. E depois, quando eu vi e aí eu vou brincar um pouquinho, Ana, com a tua situação, que era de chegar também nesse estágio quase morte, mas não quase morte orgástica, né? Eu digo, uau, né? Porque é isso que é o prazer, a gente chegar ao orgasmo, esse estágio quase morte. Cara, eu preciso contar isso pro mundo. Eu preciso fazer com que outras mulheres vivam essa mesma experiência que eu tive, porque se eu, com 30 anos, diz que eu achava descolada, né, tô vivendo isso pela primeira vez, imagina as mulheres que eu conheço, amigas e tal, que nunca vão falar sobre isso. Como é que tá a vida sexual dessas mulheres? Então esse foi o ponto de partida, né, dessa descoberta, foi me descobrir, acreditar que o que eu descobri era algo muito grandioso e que poderia ajudar outras mulheres também. Boa, mas eu acredito sim que é algo muito grandioso. E agora falando sobre a questão mesmo da saúde, o quanto a nossa saúde sexual
ela interfere na saúde como um todo, porque realmente são hormônios que a gente descarrega no corpo. E é uma coisa que eu acho também, como você falou, são 10 anos aí, e no começo você não falava como a Alessia, falava só, né, dos produtos, vendia, e agora hoje você fala, você não só fala, como você educa através do seu perfil, e a gente já deixa aqui o perfil da Alessia, Causando com Ela, tá? Vai lá. Aninha Castro, tá? Também, que agora a Aninha, já agora, depois dos 31 anos, né? Mas é muito importante esse nosso debate, e assim, o podcast, o Fodascast, ou Fadascast, como nós falamos, é exatamente um pouco do que nós escrevemos no livro, da história que você escreveu, da história que a Ana escreveu, e a ideia é trazer mesmo, não só a luz a debates e temas importantes como esse, que são muito importantes para nós, mulheres, o nosso universo, como também estar aqui conversando como amigas e às vezes você não tem uma amiga de verdade para você se abrir e falar. Eu sinto às vezes que, e falo muito isso, às vezes eu sinto falta mesmo de, por exemplo, eu estou hoje 46, daqui a pouco eu estou na menopausa. E com quem que eu vou conversar? Porque a gente não vai para um jantar conversar de menopausa. A gente não vai, né? A gente não vai para um jantar com amigas falando sobre isso. Então, assim, são assuntos importantes, né? Então, vamos lá, Ana. Sim. Aninha, agora com você. No final da sua vida, o que te faria olhar para trás e dizer assim: valeu a pena, valeu a pena. E aí, o que você olharia para trás e falaria assim, valeu a pena? Você está falando agora posso falar até desse momento atual que olha só, aqui. Quando você estiver lá já com seu amor, lá no final da vida, depois de vários selinhos, né? Você... Piada interna, gente! Para tudo, vinheta! O que você olharia para trás e falaria assim, valeu a pena, isso valeu viver, valeu o que aconteceu, assim, hoje, claro que você vai viver muito mais, mas o que hoje você diria? Eu acredito que todo o processo, né, porque como eu falo aqui no livro desde o início, não é fácil, né, tomarmos decisões, não é fácil nos afastar de pessoas especiais, por exemplo, afastar de família em busca de sonhos e objetivos. Então, quando chegar esse momento mesmo, assim, para mim, de realizações, a única coisa que eu tenho para pensar é que foi necessário mesmo, que foi necessário eu abrir imigrar, que foi necessário eu abrir mão de algumas coisas. Você migrou quantos anos? Eu imigrei eu estava com 33 anos, né? Já tem 4 anos que eu estou aqui em Portugal. E ver todo esse processo, né, até o momento, é muito válido. Todo o crescimento que eu tive até aqui, né, todo o aprendizado, e o quanto isso foi essencial, o quanto isso foi importante, né, todo o caminhar, todos os perrengues, tudo. E se eu posso falar assim, uma coisa que foi mais difícil, assim, foi eu mesmo já ter algo para mim, ter que abrir mão e começar mesmo do zero. E hoje eu estou aqui, por exemplo, né? Então, isso vale muito a pena para mim. Então, é um valor assim... Vale a pena arriscar. Vale a pena arriscar, vale a pena Fala em arriscar. perrengue, vamos aproveitar aqui. Alessia, você passou 50 dias aqui, fazendo seu mochilão pela Europa, veio para o lançamento do livro Somos Fodas, e aí tiveram momentos ali que você mostrava nos seus stories perrengues, né? E quem não segue é isso, ela faz muito isso. E como que foi essa experiência? E aí eu faço mais ou menos a mesma pergunta, não é a mesma? Mas assim, valeu a pena? Já posso voltar quando? Olha, é algo muito incrível, assim, sabe?
Porque a gente, às vezes, depois que eu voltei, agora que eu cheguei, demorei mais ou menos uma semana para voltar, né? Me bateu uma grande ressaca pós-viagem, uma grande depressão pós-viagem, né? Esses dias eu brinquei, eu falei, ai meu Deus, era tudo tão mais fácil quando eu tinha que decidir só onde eu ia dormir ou o que eu ia comer. Agora a gente voltou para a vida real, né? De ter que resolver muitas coisas. Mas eu acho que o que vale a pena é a gente... E aí eu perguntei para várias pessoas, né? E conversando e tal. Falei, você faria isso? Nenhuma das pessoas que eu conversei disse, eu jamais faria isso que você fez. Eu não encontrei ainda ninguém. Eu encontrei várias pessoas que falavam, meu sonho fazer. Meu sonho fazer isso, meu sonho tirar 20 dias de férias, meu sonho tirar 30 dias de férias, mas ninguém dizendo, eu vou fazer isso que você fez um dia, ou daqui 2, 3, 5 meses e tal. Então, isso pra mim me chama atenção, porque, e aí onde eu digo que vale a pena, é a gente se arriscar, porque eu literalmente me arrisquei. Né? Eu não sabia se eu ia ter dinheiro para ficar 50 dias. Eu não sabia, porque, sei lá, a gente é óbvio que a gente vai preparada. Mas a minha viagem está toda paga, eu fiz à vista, então não tenho nenhuma dívida, totalmente planejada. Mas, e se? Empreendedor é assim, né? Tem que exato. E se a minha empresa não continuasse vendendo, né? E se a minha empresa parasse? E se as coisas não fossem como eu havia planejado? Então tinha muitos e se, né? Mas o que eu acho que valeu muito a pena foi justamente eu não ter baixado guarda para esse e se. Sabe, de não ter falado, tipo, me deixar aquela vozinha interior, sabe, tipo assim, não vai dar certo. Que vive dentro de nós, aquela exato. Então, e assim, eu confesso pra você que até eu entrar dentro de Barcelona, pisar depois da imigração, bater o carimbo, eu ainda duvidava. Nossa. Eu ainda não tinha certeza. Sabe? Então, até estar lá dentro de Barcelona, que foi o primeiro país que eu cheguei, eu ainda tinha dúvida, né? De tipo, ainda não vou celebrar, ainda não vou contar para ninguém que eu estou viajando, ainda não vou contar para ninguém que estou do outro lado do mundo. Não vou contar, porque eu não sei se vai dar certo. Então, acho que o que vale a pena muito na vida da gente é a gente se arriscar. Sabe? A gente olhar e falar, cara, existe uma oportunidade, eu vou. E eu tinha isso também muito certo, de se der certo, ok. Se não deu certo, cara, eu me arrisquei. Isso também eu tinha muita certeza, sabe? Esses dias eu encontrei um papelzinho aqui no escritório, não sei onde eu coloquei agora, e que era assim, do ano passado, né? E eu terei o dinheiro necessário para passar 3 meses. Ainda vai diminuir. Para passar 3 meses na Europa. Independente da situação que eu estiver vivendo. Em 2022. O euro 6. O euro agora tá 5, mas chegou a 6. Pois é. E quando eu comprei a passagem, estava 7, né? Então... Tava 7. Então, assim, era isso lá no início do ano passado. Então, quando vem as oportunidades e as coisas vão se ajeitando, sabe? A gente vê que vale muito a pena. Então, sempre vale muito a pena quando você encasqueta com uma coisa, até você ir lá e conseguir, vai lá e faz, sabe? Se organiza para você ir lá e fazer. E outra coisa também não fica perguntando para muita gente o que as pessoas pensam a respeito daquilo, né? Porque imagina se eu tivesse feito essa pergunta para a maioria das pessoas com quem eu me relaciono. Sim. Eu não teria viajado, porque ninguém tinha coragem de fazer o que eu fiz. Então imagina, ninguém tinha feito o que eu fiz, comprar uma passagem de ida e volta e deixar a vida me levar. Porque só tinha o planejamento do livro, né? Só. Era a única coisa que eu tinha certeza. Assim, eu não sei onde eu vou dormir hoje, peraí que eu vou ver um do hotel aqui pra dormir.
vez, eu passei 4 meses morando no motorhome, na autocaravana pelo mundo. E o que eu mais ouvi era isso: é o meu sonho, é o meu sonho, é o meu sonho. E toda vez que eu ouço isso, é aquilo que a gente olha pra trás depois e fala assim, valeu a pena. Você tá contando um negócio aqui que a Alessia tá falando e eu lembrei. A Alessia falou, eu não contei pra ninguém. Eu lembro que quando eu decidi que ia vir pra Portugal, eu também não contei pra ninguém. E você falou isso! Nem pra família, nada. Nem pra sua mãe. Nem pra ninguém. Eu tava na sexta-feira, eu falei, se na segunda-feira eu não for comprar passagem pra ir embora pra Portugal, eu não vou mais. Aí eu acordei cedo na segunda-feira, fui lá, comprei a passagem. Só depois que eu contei que realmente estava indo embora, mas também não tinha contado. Olha, Exato. valeu a pena. Valeu a pena. Exato. Porque senão a gente... É aquela coisa, né, que a gente fica colocando... As pessoas botam muitas expectativas na gente. Então, eu tinha o medo da pandemia, que tava fecha, não fecha, abre, não abre. Então, a gente tava muito nas incertezas. Se você vibra muito por uma coisa ali, eu vibrava, óbvio, para acontecer, mas às vezes você fala, e aí as pessoas começam a colocar o medo. E por mais que você não queira trazer esse medo para tua vida, você fica, pois é, eu não tinha pensado nisso. Não, eu não tinha pensado nisso. Nossa, e se realmente, se isso acontecer? Né? Então a gente acaba, então olha, foi assim, eu falo que valeu a pena. Ontem as pessoas falaram, eu vou colocar a fotinha da Alessia assim no meu quadro de metas, porque eu quero ser isso aqui no futuro, né? Tipo, alguém que decide tirar férias e vai e se joga no mundo. Então acho que é isso, sempre vale a pena a gente se arriscar. Não, é muito bom que ela fez o roteiro seguinte, ela sabia por onde ela ia chegar e por onde ela ia embora, mas quanto tempo ela iria ficar em cada lugar, ela não sabia. Realmente. Nem o que eu ia fazer. Ela deixou a vida e foi, eu acho que foi a experiência mais incrível, né? Não, imagina, 5 países, 14 cidades, nem no meu melhor sonho eu imaginaria isso. E Ana, minha irmã. Esse é seu bordão, eu falei, quando ela toda vez que ela me manda mensagem, ela fala, minha irmã, não sei o que eu falei, você tem que pegar esse bordão pra você, minha irmã. Toda vez que eu te olho agora, eu falo, minha irmã, me diz uma coisa, julgamentos. Você falou que você comprou, você não falou pra ninguém, depois que você contou, julgamentos de você participar de um livro com este nome, porque eu acho engraçado, né? Tem homens por aí que tem os livros com o mesmo nome ou parecido, assim, né? Ninguém fala nada, mas quando somos nós, não é mesmo? Exatamente. Julgamentos, como você lida com julgamentos? Eu aprendi, na verdade, a lidar com julgamentos, né? Porque eu sempre fui muito julgada. Eu fui embora com 15 anos, né? Saí da Bahia com 15 anos, fui para São Paulo. Com 17 eu já morava sozinha, já fazia as minhas coisas, pagava a minha faculdade, pagava o meu aluguel sozinha. Dava selinhos. Então, tinha muito julgamento, e até mesmo da minha família. Sim. Né? Algumas pessoas achavam que eu estava envolvida com coisas erradas, sério? ou fazendo trabalho errado. Olha! E eu mostrava que não, né? Que aquilo ninguém vê os bastidores, ninguém sabia das coisas que eu deixava de fazer, por exemplo, estar em um churrasco com os amigos, ou em uma festa, porque tinha que gastar, e eu sabia que eu precisava economizar um pouquinho ali, porque naquele começo. Então sempre teve isso. Só que é uma coisa muito clara, eu falava, isso é pra mim, é por mim. Né? Eu estou fazendo algo porque eu quero chegar a determinado, né, alcançar um determinado objetivo. E quando eu entendi isso, que essas pessoas estavam me julgando porque elas não faziam o que eu fazia, o que eu estava disposta a fazer, aí eu comecei a tampar os ouvidos. Boa! Então eu falei, não, isso eles estão falando pra eles e não pra mim, né? E quando eu vim pra Portugal, é até engraçado, ai, você é louca, ai, como que você vai deixar sua família e vai para outro lugar, com quem que você vai, quem que tá lá para poder te ajudar, quem que vai pagar as contas. Eu adoro essa palavra, quando alguém fala assim, você é louca, eu falei, sou louca. Foi muito isso, assim, e quando eu cheguei aqui, outros julgamentos até, né, também, eu trabalhava em 2 lugares. Na minha folga, nada mais justo eu ir passear e me divertir um pouco. Pelo menos isso, né? Tava... Foram perguntar, posso até falar isso. Pode, né? tudo. Foram perguntar a minha irmã se eu estava aqui trabalhando como prostituta.
E se tivesse também, corpinho é teu. Corpinho é meu. Então, só que assim, eu falei, olha, esquece isso. Enquanto você está aí se estressando, eu você está vivendo, trabalhando trabalhando. E 2 empregos. Em 2 empregos. Então, a questão de julgamento, eu entendi isso muito cedo, ainda bem. Então, não é uma coisa que eu fico muito presa a essas questões, não. Então, vou aproveitar também, né, perguntar sobre julgamento e crítica, como lidar, Alessia, até porque, por conta do seu nicho, e juntar com uma outra pergunta. Os homens confundem seu trabalho com quem você é, porque você não é o seu trabalho. Né? Você trabalha... Eu juro que eu não sei. Eu não sei. Vamos assim, pensando bem. Então assim, o trabalho é parte do que você é. Então assim, como que você lida com o julgamento? Como é que foi, como você falou, você começou a trabalhar e depois você saiu dos bastidores e começou a falar como Alessia, como Calzane, e você foi falando, como que foi isso? Você ouviu muita coisa? Você foi muito julgada? Como você lidou e como você lida com isso? Porque eu acho que eu vejo que isso, porque a pergunta também é muito importante, que eu vejo que isso é uma constante na vida de nós mulheres. O julgamento, o dedo apontado, o quanto nós temos que... E como que você lidou com isso ou lida com isso? Olha, se me julgam, eu nem sei. Essa é nem me importa. Olha, ela nem passa perto. Aquela, se me julgam, eu nem sei. E eu sempre falo uma coisa que acho que é muito engraçada, assim, eu me sinto muito privilegiada, muito mesmo. Porque eu acho que, pra mim, a minha descoberta, ela foi tão incrível, foi tão leve, foi tão envolvente, no sentido de eu envolver tantas pessoas nessa descoberta do meu prazer, que eu acho que eu fiz um favor para as pessoas. Então eu não nasci uma vendedora de produto erótico, sabe? Eu quis mostrar o que o produto erótico fazia nas vidas das pessoas, partindo da minha experiência. Então, isso para mim acho que afastou muito essa coisa do julgamento. Gente, a partir de hoje eu vou vender produto erótico porque eu quero todo mundo transando. Não, sabe? Primeiro que veio por uma questão da grana, e eu comecei e foi num processo educativo, coletivo, porque a partir do momento quando eu cheguei com a revistinha no meu trabalho, digo, olha, a partir de agora sou uma consultora de produtos sexuais, eu vou passar a revista e quero um pedido até às 17 horas da minha mesa. Eu acho isso muito legal, você vê também o quanto evoluímos. Eu lembro da revistinha, gente, revistinha cartão, agora sim, tudo é PDF pelo WhatsApp, vai lá no site. Exato. Muito bom, a tecnologia veio para isso. Ó, você está aqui com a gente, tá no Brasil. Exato, olha que incrível. Olha que maravilha, é ótimo isso. Então você eu acho essa que evolução? Isso é incrível, né? E então eu acho que isso não deu muito espaço para o julgamento, né? Então quando você fala assim, qual a visão dos homens? Por exemplo, eu não sou o tipo que diz assim, até porque, olha, modéstia à parte dizendo, gente, os homens que chegam até mim, cara, eles saem muito melhores. O que deve ter de mulher dessa vida. Eu adoro. Você está fazendo, por favor, as outras mulheres. Por favor. Muito então bom. Não dá nem tempo. Não dá nem tempo deles me julgarem. Não dá nem tempo deles me julgarem. Aqui é totalmente pedagógico o processo, entendeu? Isso aí, gostei. 2 mais 2 são 5. Exato, presta atenção. Aqui, foco aqui, entende? Olha, é aqui o negócio. Né? Aí vem aquelas assim, né? Tipo assim, ninguém nunca reclamou. Eu falei, mas eu tenho certeza que as próximas vão me agradecer. Mas então assim, eu não, de verdade, assim, eu sei que é um mercado marginalizado, não tiro tudo que acontece, né? É um mercado marginalizado, é um mercado que ainda exige muito cuidado, você tem que ter muito tato para falar, tem que ter muito, sabe? Tem que ter uma leveza para chegar até as pessoas. Então eu sempre me
cuidei muito disso, né? Eu cuidei das minhas palavras, da forma de abordar. Então, com isso, eu nunca fui abordada no sentido negativo. Então, as pessoas nunca me julgaram. Nunca entrou um homem no meu perfil, por exemplo, para me chamar de gostosa, de falar que eu era isso, que eu era aquilo. Às vezes eu fico um pouco arrasada. Porque eu penso, você queria, será né? que Você porque queria. todo mundo Você pode deixar que eu vou fazer assim, vou lá e vou falar gostosa. Eu brinco porque todas as colegas de trabalho recebem nudes, recebem mensagens ofensivas e tal. E eu digo, poxa, ninguém nunca me mandou nada. Será que eu não sou tão legal assim? Será que eu não sou sexy? É isso, né? Por que, né? Mas brincadeira à parte. Mas, então, assim, eu acho que tem muito nesse sentido de acolhimento, entender e ser educativa. Não é um assunto que a gente fala a todo momento, né? As pessoas têm muita dificuldade de abordar, de falar, de comentar. Então, eu quero tratar, seja na internet, seja ao vivo, como algo muito natural, como algo que é necessidade básica, como fazer xixi, como fazer cocô, como se alimentar. Então, fazer sexo, exato, é a nossa essência. Então, eu quero trazer isso de forma muito natural. Então, quanto mais natural, mais leveza. E por isso eu acho que o julgamento, ele não entra no meu negócio Mas hoje, eu vou falar sabe? uma coisa, vocês duas trouxeram muita leveza no capítulo de cada uma. Uma falando de assuntos, né, como a gente falou, de quase morte, de tudo, mas você trouxe uma leveza linda no seu capítulo e você também. E isso é muito importante, isso é muito, muito interessante. E você quer contar? Você já recebeu nudes? É isso? Fala, gente. É muito engraçado que ela falou agora que eu até me identifiquei, porque eu sou muito tímida para essas coisas. Eu sou muito brincalhona, muito assim, dada. Tem que passar por intensivo. Mas exatamente. Mas quando chega nessa questão, Alex, eu sou muito reservada, assim, sabe? Nessa, você vai ter que Preciso voltar. de umas aulas. Você vai ter que voltar. Tá vendo aí? Tá vendo? Olha aí. Isso é importante, gente. Isso é muito importante. Sim. A gente vai ter outro dia um podcast com uma outra autora. Você não ganhou, porque você tava lá no dia, não foi? Mas você foi não ganhou a gotinha, não. mas eu acho que você tinha que pedir a Leia pra te dar metade da gotinha pra você experimentar. Eu acho. Ela ganhou. Gente, não seja ela por ganhou. isso. Aninha, mando pra você, gotinha. Olha, já ganhamos uma gotinha. Por favor, Você, tá ouvindo, espera. vai lá e pede a gotinha também, que essa gotinha é milagrosa. O nome do capítulo dela é Gotinha Milagrosa. Olha, a gente vai fazer aqui pra encerrar. Tô muito feliz, mas a gente vai fazer uma rapidinha. Olha! Vamos fazer uma rapidinha. Rapidinhas tem o seu momento pra ser legal. Não é mesmo? E no Foda, as rapidinhas do Fodascast. Boa! Ei, vamos lá. Um sonho não realizado ainda. Palestrar. Um sonho não realizado ainda. Morar fora do Brasil. O que te irrita profundamente? Ai, pessoas acomodadas. O que te irrita profundamente, Alessia? Gente indecisa. Qual a sua comida preferida, Alessia? Comida japonesa. Qual a comida preferida, Ana? Lasanha. Os homens devem aprender com as mulheres, Alessia? Com certeza. Principalmente onde fica o clitóris. Ana, o que os homens devem aprender com as mulheres? Ai, Jesus. Depois dessa, fala, item da minha colega. Item da minha colega. Boa, ó, já evoluímos. Já evoluímos. Um brinde, deixa eu até beber. Até nervosa. Se sua vida virasse um filme, qual seria o título, Ana? Selinho. Não. Ela deu selinho onde? Fogo, agora você me pegou. Se minha vida virasse um filme, E aí? qual seria o título? Sou foda. Arrasou. Alessia, se a sua vida virasse um filme, qual seria o título? Eu botaria o título do meu livro, Metamorfose do Prazer. Uau! Qual o lema da sua vida, Alessia? Ai, que seja eterno enquanto dure. Boa! Qual o lema da sua vida, Ana? Seja leve. Tesão
tesão na sua vida? O que significa? Energia positiva. Tesão na sua vida, Alessia? Vontade, acordar cheia de energia. O que te faz foda? Eu? É? Meu primeiro? O que O que me faz foda É? acreditar no meu potencial todos os dias. Verdade, boa. Ana, o que te faz foda? Pra mim também é acreditar em mim cada vez mais. Parabéns, meninas. Foi lindo esse encontro. Muito lindo, maravilhoso esse bate-papo aqui no nosso Fodascast, Fadascast. Somos mulheres da vida real, trazendo tudo, tomando toda a nossa leveza, alegria e tudo aquilo para o mundo. Então quero te agradecer e, importante, como eu falei para você, vai lá no nosso site www.redeconexãomulher.com ou nas nossas redes sociais e adquire seu livro para você conhecer um pouco mais dessas mulheres incríveis. Ana, gratidão, muito obrigado. Alessia, Obrigada. muito obrigada pela participação. Eu que agradeço.